Boa noite, pessoal. Meu nome é Mirela Carla, está no ar mais um Outspod, o podcast mais atípico deste Brasil, minha gente. Uma salva de palmas! Não sei quando vocês vão assistir isso, mas está sendo o meu retorno aqui no janeiro de 2024, não é mesmo? No estúdio. Então, um ano muito abençoado aqui para o Outspod, que possa propagar muita informação gratuita e de qualidade para o máximo de pessoas. Aliás, você que está aí nos assistindo, você já se inscreveu no canal? Me dá essa bolinha, custa nada na vida. Se inscreve, já deixa o seu joinha, compartilha, né? Eu preciso dessa ajuda e participação de vocês para as plataformas entenderem a relevância desse assunto. E chegar naquela família que está lá angustiada, sozinha, dando autismo no Google, né? Atraso de fala, atraso de desenvolvimento. A gente encontra tanta coisa na internet, coisas boas e não tão boas assim. E a gente aqui, enquanto família, fica muito vulnerável, né? Então, o intuito desse canal é de ser uma fonte segura de informação, né? Que aqui vocês possam, assim, a gente ter essa rede de apoio, tá? Então, eu conto com a ajuda de vocês. E falando em rede de apoio, eu quero agradecer quem? Os nossos patrocinadores da Outspod, porque é esse apoio também que a gente faz a produção de conteúdo. O IEPSIS é um instituto de capacitação, tanto de pais, profissionais na área do autismo. Muito curso acessível, né? Estamos muito alinhados nesse propósito de democratização, né, da ciência. Então, esse instituto é do Dr. Paulo Liberalesso, a Emília Gama, né? E que tem dado uma força muito grande aqui para a nossa produção de conteúdo. Então, vamos saber um pouquinho sobre o IEPSIS. E é isso, pessoal. Não deixem de conferir. Lá no IEPSIS, o Outspod tem cupom de desconto, assim, 10% de desconto em todos os cursos livres, que são aqueles, assim, que pode ser para pais, profissionais, você não precisa ter nenhuma formação específica para acessar esse curso, né? E também para quem tiver interesse em fazer pós-graduação em análise de comportamento. O IEPSIS está com uma certificação nova aí, e é um pessoal muito atualizado, muito capacitado, e tem 10% de desconto no valor total do curso. Então, se você estava pensando aí em fazer uma pós, né, de um lugar aí confiável, dá uma conferida, tá bom? Vamos para o nosso bate-papo de hoje. Eu tenho gostado muito, muito mesmo de falar com fonos capacitadas, porque a gente sabe que o atraso de fala é uma das grandes dores e angústias das famílias atípicas, né? E aí, a abordagem, quando tem questões motoras da fala envolvida, apraxia e outros tipos de distúrbios e transtornos, né, a gente começa a ficar um pouco a pé de profissionais que, de fato, estejam habilitados e que saibam como trabalhar com essa criança. Então, hoje, dentre tantos assuntos importantes, a gente pincelou um pouquinho sobre 3 métodos aí que são baseados no princípio da aprendizagem motora da fala e que tem evidência científica, né, nessa aplicação, que é o PROMPT, o REST e o DTTC. Para entender mais um pouquinho sobre isso, recebam com muito carinho ela, que é fonoaudióloga. Hoje, predominantemente, tem trabalhado com autistas, também questões motoras da fala, né? Encontrei ela ali nas minhas pesquisas de internet, que tem um congresso, um encontro, aí ela vai me corrigir aqui certinho, da Abrapraxia, né? Em que reúne muitos profissionais capacitados para falar do que tem de novo, o que tem de sedimentado, né? Estudantes, né? Acadêmicos, para trazer esses estudos científicos para nós. E eu encontrei ela lá, entrei em contato. E que bom que deu certo, então recebam com muito carinho. Aline Mara de Oliveira, uma salva de palmas. Obrigada, Aline, seja muito bem-vinda.
Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, né, falando para vocês sobre um assunto que você falou um pouquinho o que preenche teu coração, né? Eu acho que é um assunto que preenche meu coração. Não só, assim, pesquisar, estudar sobre diferentes possibilidades de tratamento nesses transtornos de fala, mas também divulgar para pais, para profissionais, porque a gente estava até conversando antes um pouquinho o quão as pessoas ainda não conhecem, né? E isso me deixa um pouco aflita, assim, né? Porque quantas crianças não estão se beneficiando por falta de conhecimento, na verdade, né? Então, para mim é um prazer imenso estar aqui e eu estou muito feliz pelo convite. Obrigada, viu? E desse assunto, esse tema que a gente escolheu conversar, né? Quando a gente pensa em apraxia da fala, para autistas ou não autistas, né? O que a ciência tem hoje, assim, de que caminho seguir? Porque tem que ser uma abordagem diferente, não é? Isso. A gente tem estudado muito nessas questões dos transtornos motores de fala. Então, a gente já sabe que nem tudo é apraxia de fala na infância. Existem outros transtornos, como atraso motor de fala, né? A gente está também entendendo um pouco da disartria infantil. Tá. A gente tem possibilidades de comorbidade de apraxia com a disartria. Então, para esses transtornos, que envolve sempre essa dificuldade de planejar um movimento, programar um movimento e até executar um movimento. Então, imagina que a criança deseja falar uma palavra, ela até sabe o que ela quer falar, mas por questões motoras essa palavra não sai. Então, é muito angustiante para essa criança também, né? E que pode desenvolver até outras questões, né? De ordem comportamental e outras angústias aí. Então, para isso, o que a gente tem feito, né, ao longo desses últimos anos? Estudado métodos, intervenções específicas para o tratamento desses transtornos. Porque até então, nós não conhecíamos esses transtornos, né? A gente tem aí, eu já sou formada há alguns anos, né? E eu falo assim, durante a minha carreira, eu fui conhecer o transtorno motor há pouco tempo, se for ver, né? Então, mesmo a ciência... É novo, né? É tudo muito novo. Então, por isso a importância da gente divulgar de maneira simples, né? De uma maneira que as pessoas possam entender. Que lá atrás, né, mesmo o fonoaudiólogo que já se formou há algum tempo, ele não viu isso na viu. Porque a ciência não conhecia. Então, os estudos mostraram que as crianças que têm esses erros de fala, algumas delas vão ter questões motoras. E que aquela terapia que a gente fazia antes não funciona mais. Aquela convencional não vai surtir efeito, né? Exatamente, porque a ordem, né, a causa, o motivo, é de outra natureza. Então, a gente tem que pensar outras possibilidades de tratamento. E aí, assim que a gente está, é nesse olhar, né, nesse ponto que a gente tem, né, eu falo a gente, mas assim, toda a área, né, tem se debruçado para trazer melhores métodos de intervenção para esses tratamentos. Por quê? A gente faz lá uma avaliação bem completa, depois a gente faz um diagnóstico diferencial para identificar se é um atraso motor de fala, se é uma apraxia, né? Ou se tem outras comorbidades associadas. E aí sim a gente vai pensar o perfil clínico daquela criança, né? Se é minimamente verbal, ou seja, que fala pouquinho, ou seja, uma criança verbal, né? Que tem uma amostra de fala maior, que fala mais. E para cada perfil, a idade, a severidade, para cada perfil dessas crianças, a gente tem possibilidades de intervenções diferentes. Então, não dá mais para a gente pensar que um método, ele satisfaz todas as crianças, Sim. Porque não é possível isso, né? Em nenhuma área. Não existe um medicamento que trata todos os problemas que a pessoa tem, né? Sim. Que seja, assim, dor de cabeça, né? Então, não é um único medicamento. Existe um raciocínio clínico que esse profissional tem que estar capacitado a fazer. Então, eu acho que eu vou reforçar até uma questão importante, que eu vejo muito assim, né? Os profissionais, eu aplico tal método, né? Prompt. Por exemplo. Porque quando aplica algum é prompt. Isso. É um método muito importante, só que ele não é único. E ele não serve para todas as crianças. E ele não é o bastante o suficiente para toda a atuação, intervenção, né? Isso, ele é um método excelente, mas existem outros que a gente tem que fazer raciocínios clínicos ao longo dessa mesma criança até, ao longo da vida dela,
De repente, a gente aplica uma intervenção, a gente pode aplicar até 2 intervenções juntas, que a gente chama isso de terapia híbrida, e depois aplicar uma outra intervenção, porque essa criança mudou. Sim. Ela já tem uma fala, uma amostra de fala maior, ela já fala mais, por exemplo. Então, a gente tem que pensar em outras intervenções. Não dá pra gente criar uma receita de bolo para todas as crianças, igual se fazia, né? Ou, em alguns contextos, tem feito até hoje. Tem que ser um plano vivo, né, Aline? Isso. Vivo, mutável, Dinâmico, exato. Porque aquela criança, ela tá em pleno desenvolvimento, e que bom, e é assim mesmo que tem que ser. Então, essa revisão, essa avaliação de como que tá esse plano e adequações que você precisa fazer, tem que ser feito, né? Ainda mais crianças pequenas, não dá pra você montar um plano e dali 6 meses, 9 meses, 1 ano, você tentar analisar alguma coisa. Precisa de esse olhar clínico mais assíduo, né? Perfeito. E assim, é importante que o profissional, né, o fonoaudiólogo, conheça os métodos. Por quê? Porque é aquilo que eu falei, né? Vai depender do perfil clínico da criança, ele vai escolher um método. Mas ele pode mudar de método, pode, inclusive, combinar métodos. Mas mais que isso, né? Ter possibilidade de abrir lá todo o seu leque e escolher o específico para aquela criança. Não ficar restrito por falta do teu conhecimento. Sim. Né? Isso acho que é uma responsabilidade que o profissional que cuida dessas crianças tem que ter. Tem que ter. Tem que estar antenado, né? Das coisas que estão mudando, né? Que a gente tem no Brasil, né? Nós temos um grupo forte que vem desenvolvendo e vem trazendo esses métodos. Então, não é a gente precisa trabalhar muito, estudar muito, desenvolver muita coisa ainda, mas a gente já tem possibilidades que há alguns anos a gente não tinha. Então, você lá na clínica também tem que, né, usar essas ferramentas a favor do teu paciente e não ficar estático, parado lá, porque limitado. tá dinâmica, essa área tá evoluindo muito. Eu conversei um episódio, eu conversei com a Elizabeth Just, né? Que é um dos grandes nomes também, assim, da praxia. Ela me falou algo que eu achei super pertinente de todos esses métodos, né? E aquelas perguntas, qual que funciona mais? Qual é o melhor para o autista com a praxia de fala, enfim. E ela dizendo que o profissional, ele tem que ser, de fato, abastecer essa maleta de ferramentas dele. Isso, né? exatamente. E aí, cada hora, ele vai usar. Ela falou, se um carro enguiçou e chega um mecânico só com uma chave de fenda, perfeita ele colocação. pouco vai conseguir fazer. Né? Isso. Quanto mais ferramentas ele tiver, melhor, mais completo esse atendimento, né? E aí, dizendo isso, e ressaltando essa falta de raciocínio clínico, né? Então, e até... Para completar, o Dr. Paulo Liberalesso, ele fala muito sobre não tem como a gente conhecer meio cérebro. Ou então, quem sabe, só de autismo. Para fazer diagnóstico diferencial e para você entender por qual caminho seguir, você tem que entender o cérebro como um todo, não um pedaço dele. Exatamente. E aí a importância, né? E se hoje já tem muito material, né? Ciência robusta sobre todos esses métodos baseados no princípio motor da aprendizagem motora, né? Princípio de aprendizagem motora, isso. Que são esses que a gente verifica maior eficácia, né? Isso, perfeito. Todos esses métodos são baseados nos princípios de aprendizagem motora. E, assim, só para os pais, né, para todos entenderem um pouquinho o que são esses princípios. Antes até de você falar disso, eu queria que você explicasse para o pessoal o que é apraxia. Tá. E como você mencionou também a disartria. Tá. Qual que é a diferença? A apraxia, então, é quando a criança tem uma dificuldade no planejamento e na programação. Então, ela vai pensar que ela quer falar a palavra dá, por exemplo. Quando a gente vai falar uma palavra, porque quando a gente não tem dificuldade, parece automático, mas não é. É uma atividade muito complexa. Então, a gente tem que acionar na verdade, a gente tem que acionar uma série de parâmetros que são músculos específicos, velocidade específica, força específica, articuladores específicos, né, e outros parâmetros para sair a palavra dá. Junto a isso, né, a gente não fala letras isoladas, falar assim, sons isolados, a gente fala dá. Isso significa que existe um processo de coarticulação, que na verdade é um nome, um conceito, né, que explica muitas coisas dos transtornos motores de fala.
que, na verdade, quando a gente vai falar a palavra dá, a gente já está fazendo o A antes mesmo do nosso ouvido perceber. E isso significa que a nossa criança com apraxia, ela não tem essa junção do D e A. Acho que aqui nem tanto, mas uma palavrinha até maior, tá? É bola, né? Ela vai cortar, bola. Ela não consegue coarticular, juntar, né? Os movimentos de cada segmento desse, de cada sonzinho desse. Então, isso a gente chama de coarticulação. Ou seja, por dificuldade de planejar esse movimento, programar esse movimento, ela vai falhar. E aí ela vai perder algo muito importante, que é essa coarticulação, essa junção, essa fluidez entre um som, né, entre uma sílaba e outra. E aí ela vai ser, quanto maior é a palavra, por exemplo, maior a dificuldade que ela vai enfrentar. Sim. Né? Outras questões importantes, né, na parte da apraxia, por exemplo, é prosódico. Então, essa variação, essa entoação, né, que a gente tem ao tempo todo, né, como a gente está falando aqui, a gente tem variação. Isso é entoação, essa musicalidade, entre muitas aspas, né, quando a gente fala, não é só consoante vogal, consoante vogal. A gente tem toda uma questão prosódica. Ritmo, velocidade, duração. Prosódia é uma área muito mais aprofundada do que eu tô falando, mas de maneira mais, assim, para entender, né? A criança vai acabar tendo dificuldade também, por deslocamento do acento, né? Ela acentua na sílaba diferente, ou ela prolonga, né? Ou ela faz, na própria frase, ela tem dificuldade de dar ênfase em determinada palavra, né? Então, a gente percebe muito isso. E uma outra dificuldade bem importante na apraxia é a inconsistência. Tá. Então, por exemplo, na palavra, sei lá, tem uma palavra que eu uso lá na minha avaliação, bicicleta. Uma palavra difícil, né? Sim. Do ponto de vista fonético, do ponto de vista motor, porque ela é grande. E aí a criança vai repetir essa palavra, ela erra de diferentes maneiras. Por então, exemplo? Ela vai bicicleta, bichiqueta, bicieta. Então, nos outros transtornos, isso é um diagnóstico diferencial, inclusive. Nos outros transtornos de fala, a criança sempre vai errar da mesma maneira. Certo. Bicicleta, 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 bicicleta. Como ela vai ter que programar o movimento para fazer essa palavra, para produzir essa palavra, ela cada vez faz uma tentativa. Tá. E aí sai um som, né, diferente. Isso é um ponto bem importante também. É por isso que a gente vê, vamos supor, a criança quer falar bola, aí tola, tota, coca, sola, sai várias coisas, cada hora diferente, né? Exatamente. E isso é muito específico da apraxia de fala. Exatamente. Tá. Aí a gente tem outras questões, outros transtornos, que é um pouco recente mais também, que é o atraso motor de fala. Tá. O atraso motor é um conjunto de sinais, tá? Motores também. Então, vai envolver todas essas questões de protrusão, que é o biquinho, né? A criança vai ter dificuldade de fazer protrusão e retração. Então, ela vai ter dificuldade de fazer essa sequência. Ou controle mandibular. Então, são vários sinais clínicos que a gente avalia, mas que não se enquadra nesses três que a apraxia precisa ter, né? Necessariamente. Dificuldade na coarticulação, na prosódia e na inconsistência de fala. Tá. São sinais motores também, mas não se enquadram nesses. Certo. E também a gente tem a disartria infantil, que é essa produção mais... que tem uma... Aí já entra uma questão também... ainda na execução, na apraxia, no planejamento e na programação motora da fala, tá? Então, quando ela vai já ativar esses gestos para fazer uma determinada fala. O atraso motor é na execução, ela até consegue planejar e programar, mas a palavra não vai sair por sinais motores também. Na disartria, na execução também. Só que vão entrar outros fatores clínicos diferentes do atraso motor de fala. Então, é uma fala que é fraca, muitas vezes com baixa intensidade, né? Volume bem baixinho, ou uma dificuldade respiratória associada, Tá. Fonação, então uma voz muito fraquinha, até essa entoação prosódica também. Então, inclusive, recentemente tem estudado bastante a disartria. Acredita-se, isso não é dado de ciência, mas que essas disartrias estão até associadas em muitos casos, assim, né? Que tem transtorno de desenvolvimento mais global. Uhum. Então, é algo que a gente está ali,
né? Assim como chegou a vez da apraxia e do atraso motor, que estão andando mais na frente, a disartria está aparecendo bastante no contexto mais internacional, assim, né? E nacional agora. Então, são essas alterações. E a gente tem uma quarta, que é a possibilidade da apraxia junto com a disartria. Que essa, sim, até a sociedade americana, que é a ASHA, né? Desenvolveu... publicou um tutorial com com essa quarta alteração que eu falei agora. Recente, super recente, né? Então, veja que a gente está desenvolvendo as áreas, estudando, especificando. E o que acontece? Esses métodos de intervenção, eles são estudados para apraxia, porque é o transtorno que mais se conhece, né? Desde 2007, é o primeiro que a gente tem um relatório técnico que foi estudado mais, tal. O atraso motor é um pouco mais recente, 2019, 20, né? Então, a maioria dos métodos, eles estão descritos para apraxia. Isso não significa que ele não seja eficaz para os outros transtornos. Certo. É que a gente não deu tempo ainda de... produzir dados para exatamente. Isso, né? De estudo. Exatamente. Mas é o que a gente sempre discute, né? Até nessas conferências a gente discutiu. Se a gente conhece os sinais clínicos, faz um bom desenvolvimento, entende o que o método trabalha, nós podemos aplicar esses métodos nos outros transtornos também. Podemos e devemos, porque a gente não pode deixar a criança sem assistência. Sem assistência. Porque não existe uma pesquisa voltada para disartria, né? Para atraso motor, por exemplo. Né? Mas a gente percebe clinicamente que esses métodos têm bastante eficácia nesses outros transtornos também. Certo. Isso é importante reforçar. Tá. Então, por quê? Porque às vezes a gente procura lá os artigos, né, na base de dados, e a gente vê só para apraxia, mas é por conta disso. Sim, certo. Que os outros transtornos são mais novos, assim, de conhecimento, né? Então, por isso que eu falo, a gente tem um caminho muito longo ainda para desenvolver. Certo. Se eu vier falar que o ano que vem, de novo, com você sobre esse assunto, eu vou estar falando de outras coisas, né? Assim como eu falei há um ano atrás. É uma área que, se você parar, você perde muita informação. Certo. E aí, você ia entrar na questão dos princípios da aprendizagem motora, né? E quais seriam esses princípios? É um ponto muito importante, que os princípios são parâmetros que a gente tem que obedecer, entre aspas, no tratamento. Então, a gente precisa de muita repetição, porque veja que a gente está ensinando esse cérebro. Na verdade, a gente faz todo um trabalho que parece ser só aqui, né, externo, ou mesmo com pistas, né, ou motoras, ou uma série de questões, mas a gente está ensinando o nosso cérebro. Então, tem estudos bem recentes, inclusive, que mostram que o cérebro vai mudando esses caminhos, essas dificuldades do planejamento e na programação, e esses estudos de ressonância mesmo, funcional, que mostra o cérebro eles estão em desenvolvimento, tá? A gente tem até alguns trabalhos, mas vê que esses métodos, eles mudam o cérebro. Então, a gente precisa de repetição. É um parâmetro importante que está baseado nos princípios de aprendizagem motora. Para criar esses caminhos, para sedimentar esses caminhos cognitivos, né? Isso, exatamente. Então, a gente ensina esses planejamentos, essa programação, que o cérebro não veio pronto para isso. Isso. Eu sempre pensei, até nos treininhos, assim, quando eu fazia com a Arthur, a questão da constância, pensando em sedimentar, assim, como se fosse um novo hábito. Que não é instintivo já sair realizando, estar pronto para aquilo, mas aquela constância, aquela repetição daquele mesmo caminho, né, fazia com que em algum momento isso sedimentasse e de fato, né, ficasse mais instintivo, assim, criasse essa conexão nova. Exatamente, é por aí. E intensidade, então é um método intensivo, assim como a gente conhece dos outros métodos para TEA mesmo, né, para autismo. Que também são baseados na intensidade. Os princípios de aprendizagem motora é baseado na intensidade. Então, você vai ver que a maioria dos métodos, né, estuda muito isso. Qual é a intensidade necessária para dar resultado? E qual é? Né? Depende, tá? Essa é uma resposta meio... Mas a gente sempre... Quanto maior a intensidade, melhor. A gente sabe disso. Mas tem muitos estudos que já estão comparando. Por exemplo, né, eu orientei
um mestrado que comparou 4 vezes por semana versus 2 vezes por semana. Não era com crianças com TEA, era crianças com atraso motor de fala, né? E as crianças que receberam 2 vezes por semana, o REST, tiveram também resultados, assim como 4. Então, me parece que para esse transtorno, 2, né, me parece suficiente. Claro que tem algumas diferenças entre os 2 grupos, mas não é uma questão tão significativa. Agora, crianças com apraxia, a gente sabe que quanto maior, pelo menos 4 vezes por semana. Tá? Eu sei que não é uma realidade, eu sei que tem muitos poréns, mas isso é o que mostra a dosagem, assim como a gente tem medicamento. Precisa tomar 10 dias de antibiótico, a gente também tem isso nos princípios de aprendizagem motora. É bom que fique claro, assim como a gente, né, fala do aba 40 horas aí, né, que escuta falar, enfim, tudo isso, na verdade, não é nem questão de quantidade de horas, mas essa compreensão da intensidade que precisa ser reproduzido. Daí a importância, né? A chave é o envolvimento familiar. Perfeito. E não a quantidade de horas estruturada exatamente que você vai conseguir. Isso. Né? Mas o quanto você vai conseguir replicar isso dentro de casa, porque senão a gente essas horas de intensidade, tanto para o ABA quanto para qualquer outra coisa, se você não colocar a família nessa equação, você não fecha essa conta. Fechou, é isso Simples mesmo. assim, né? Então, e que é possível também, porque já escutei muitas fonos dizendo assim, mas eu não tenho como ensinar prompt para mãe. Não, tudo bem, você não precisa falar exatamente uma parte técnica da articulação, mas é óbvio que você consegue dar exemplos e sugerir formas, atividades, brincadeiras em que ela consiga trabalhar aquela articulação. Não tem como falar, não, isso aqui só está restrito para o ambiente terapêutico, para a clínica. Claro, tem algumas questões que realmente é o profissional que tem que trabalhar. Sim. Mas muitas delas, principalmente numa fase que a gente chama, né, que a criança já está num contexto não tão estruturado, porque a gente tem... eu estou citando alguns princípios, tá? Tem vários. Mas tem uma etapa que é massiva, então é repetitiva, muitas repetições. Tem outra etapa que é distribuída. Então, aquela palavra DA, que a gente trabalhou repetição, ela vai para distribuída. O que é isso? Eu trabalho num contexto lúdico, dentro de uma brincadeira. Então, esse momento eu uso muito, né, a ajuda da família. Porque essa palavra não é uma dúvida que os fonoaudiólogos têm com muita frequência. Eles trabalham muito essa questão da repetição, massivo, por exemplo, 100 vezes na sessão, a palavra dá. Entretanto, né, um exemplo, tá? Quando a criança já vai adquirindo controle mandibular, por exemplo, né, pro A, ou de língua, o que acontece? Essa palavra, ela tem que ir para distribuída, ela tem que ir para brincadeira. É como se a gente... Não adianta a gente treinar se a gente não naturalizar essa palavra. Sim. Na produção. E, às vezes, o processo para aqui, só na repetição. Então, a gente está perdendo uma etapa para manutenção desse movimento, dessa aprendizagem motora, que é a distribuída, que é a brincadeira, que é colocar o dá na brincadeira. Sim. Então, né, pega a atividade que a criança mais gosta e introduz essa palavra, né, para realmente consolidar essa aprendizagem e a criança realmente manter esse aprendizado. A fluência não vai vir se não tiver isso. Eu me lembro muito bem do Arthur, quando ele já falava, né, e já estava com ele tinha algumas troquinhas de fonemas pontuais. Então, quando você estava trabalhando só isso com ele, de 1 para 1, de forma né, mais pausada, ele acertava tudo. Aí, no contexto, uma brincadeira dinâmica, barulho, um monte de coisa acontecendo, ele trocava de novo, né? Isso. Ou até mesmo quando ele já estava falando frases mais elaboradas, né? E aí, no meio de uma brincadeira, ele ficava bravo com algum amiguinho, faltavam palavras para ele não conseguia se organizar. Então, não tem como você dar a fluência para aquele indivíduo desse aprendizagem se você não colocar no contexto natural. Né? Exatamente. Então, eu lembro muito bem que, assim, a fono que acompanhou o Arthur, né, a doutora Suzy Belo, um beijo, um coração para ela, que eu amo de paixão. Eu a conheço também. Você conhece? A Suzy, ela falava assim, Mi, hoje eu quero que você trabalhe essa semana, porque eu tinha 1 vez por semana sessão com o Arthur, porque foi o que eu tinha conseguido. E demorei muito para conseguir. Então, ela, olha, nós vamos trabalhar por exemplo, um exemplo que aconteceu mesmo.
Então tá, então naquela semana eu trabalhava com chuva, a gente fazia de brincadeira com silêncio, chiado das coisas, ó, chuchu, chachachá, pra tudo quanto é lado, semana inteira. Que aí ela me falava, né, ó, quero que você trabalhe isso, eu consegui tal coisa com ele. Lembre, até ela me orientava de como não ficar corrigindo o Arthur, né? Só de repetir logo em seguida a palavra com a pronúncia correta, né? E aí ela me indicava vários livrinhos que tinham na historinha mesmo a repetição daquelas palavrinhas, que é eu já indiquei várias vezes aqui da coleção 5 Estrelinha, coleção Estrelinhas. Sim, isso mesmo. Né? E aí, você usa também? E aí, eu tinha todos aqueles livrinhos lá, então, Macaco da Mola, Maluca, né? Enfim. E foi fundamental, porque eu trabalhava com o Arthur aquilo incessantemente aquela semana. Quando a gente chegava na próxima semana, a gente já tinha conseguido sedimentar. Não era como se ela tivesse trabalhado isso naquela sessão, ficasse sem não fazer mais nada sobre, para voltar nas mãos dela 7 dias depois, né? Perfeito, é isso, né? Gente, é só a gente pensar assim, ó. Claro que tem outros N contextos associados, mas a gente vai numa academia, né? Se a gente quer fazer um exercício de abdominal, não adianta a gente ir lá fazer 10 vezes, 100 vezes que seja aquele exercício e não fazer daqui 15 dias ou daqui uma semana. Não vai surtir efeito. Sim. Então, a gente precisa de repetição, intensidade. E um outro ponto que é importante, você até comentou, né, no teu exemplo, é a questão de pistas, né? Que entra muito dentro dos métodos também. A gente fornece pistas, mas essas pistas não são aleatórias, tá? Já na avaliação, a gente escolhe pistas que vão ajudar aquela criança. Algumas se beneficiam mais de pistas motoras, então você vai lá e dá a pista motora da produção que você queira que ela faça, do A, por exemplo. Outras vão ser de imitação, você vai dar um modelo, né? Outras você vai explicar, pistas verbais, né? Então, a gente tem uma série de pistas que a gente pode usar uma ou todas, ou aquelas que mais beneficiam aquela criança. Depois, a gente vai retirando. Então, a gente vai esvaecendo aquelas pistas. Nas outras, é importante, eu gosto de fazer esse paralelo, porque quem trabalha com autista tá mais dentro dessa linha de raciocínio, do suporte, das dicas, né? Por conta da análise de comportamento, né? Isso. A gente sempre vai dar ajuda e aí tem a retirada da ajuda, né? Isso. E a gente tem um vício dentro da fonoaudiologia que é a não retirada dessas pistas. Entendi. Então, a gente fornece todas essas pistas e a gente não tem tradicionalmente, tá, gente? Sim, sim. Essa preocupação de ir esvaecendo, de ir tirando as pistas para a criança se tornar cada vez mais autônoma e mais natural possível, que é isso que a gente quer, né? Que ela, né, se deslance sozinha. Então, a gente tem um processo que por isso que a gente tem que estudar muitos princípios de aprendizagem motor, porque tem tudo isso, mas tem a fase correta. E que um movimento, né, um gesto articulatório pode estar ali na fase de aprendizagem e o outro pode estar na retenção e manutenção. Então, outras palavras vão entrar aqui na fase de aprendizagem, e as que a gente já aprendeu ali, vai para a fase de manutenção e retenção. Entendeu? Tá. Então, é muito nesse raciocínio. E que isso não é tão claro para os fonoaudiólogos, inclusive aqueles que trabalham com fala. Tá. Então, é muito importante que a gente vai seguir nesse... Por isso que é um raciocínio clínico. Quando eu falo assim, eu já trabalhei tal palavra, mas em que fase que ela está? Né? Na fase de aquisição, tá aprendendo uma palavra nova, ou de retenção? E se é de retenção, que tipo de atividade você está fazendo? Sim. Que tipo de pistas, né? Qual é a tua maneira que você está falando essa palavra? Porque no começo a gente fala com uma velocidade, uma prosódia mais lentificada. Depois a gente vai se tornando o mais natural possível, porque a gente quer que ela aprenda sozinha. Então, esse cuidado... esse detalhamento é extremamente importante. Que em outros tratamentos de fala, não tem que ter tanta essa preocupação, são outros pontos. Certo. E que como os fonoaudiólogos têm maior conhecimento nos outros tratamentos, não os motores, fica um pouco ainda, né? Falta bastante, fica num terreno muito desconhecido. E os registros disso? De introdução, retirada, frequência, manutenção. Porque, por exemplo, em aba, né? A gente tem todo, né? Não tem aba sem registro. Eu sei que na parte de fonoaudiologia é diferente, né? Na parte da ciência de vocês.
Mas e como que até mesmo essa caminhada daí da parte de intervenção motora? Eu vou dar o exemplo do REST, né? O REST, gente, é um método que usa pseudopalavras. Então, entende que ela não pode ser um dos primeiros métodos, porque pseudopalavra... Se você falar uma palavra que não existe... Que não existe, né? Imagina que para você é difícil. Sim. Imagina para uma criança, né, que tem essa dificuldade. Então, o REST, originalmente, ele já tem uma folha de registro. Tá. Respeitando isso, tá? As etapas que ele tem... né, respeitando os ciclos, né, que a gente tem, respeitando, por exemplo, são 3... Lembra que eu comentei, eu gosto de falar um pouco dessas ideias de que é coarticulação, prosódia e inconsistência, né, de gesto. Por quê? Lá no REST só é registrado corretamente quando a criança acerta os 3. Quando ela erra... nesses 3 parâmetros. Tá, que é... Prosódia, coarticulação e a produção daquele movimento. Tá. Então, se ela errar, muitas vezes a criança fala a letra, vamos pensar assim, o som corretamente, mas ela erra a prosódia. Ela fala o acento errado. Por exemplo? Então, ela vai falar daquilo, e eu queria daquilo. Entendeu? Ela fez o acento na do meio, que é mais fácil para ela. O que acontece? A gente assinala como errado. Tá. Porque ela errou. Errou. Porque é um parâmetro a ser trabalhado, a prosódia. Tá. Então, ela errou. Ela não importa que ela errou só a prosódia, ela já é considerada errado. Certo. Então, o critério de registro do REST, ele é muito rigoroso. Ou seja, nas primeiras sessões, a criança vai errar bastante no registro. Mas... clinicamente, e até os dados trazem que na terceira e quarta sessão em diante, né? Porque a gente tem um número de sessões fechadas para cada ciclo, assim, do REST, a criança já vai acertando. Então, é muito legal de ver. Eu tenho acompanhado algumas crianças, até tem uma fono que trabalha comigo na universidade que eu dou aula, né? E ela... fala assim, prof, nossa, o fulaninho tava assim, com 30% de acerto, agora ele já tá com 60%, 80%. Porque é isso, a gente quantifica para ter esse parâmetro. Porque antes ficava muito no além, ele melhorou. Parece que melhorou. Melhorou quanto, né? E em quais aspectos? Isso. Eu gosto, né, a Dani Freitas, né, já esteve aqui várias vezes, ela fala que os registros... A gente vê a importância dos registros quando as coisas não estão dando certo, inclusive. Porque quando tá dando, tá parecendo que tá melhor, até que vai. Mas quando empaca e a gente entender onde e por quê e o quanto e a quantidade de repetição, aí que é importante para a gente ver que caminho tomar e fazer a leitura, de fato, né? De qual é aquele problema, mapear, né? Então, e aí, ainda disso de registro que você disse, acredito que esse procedimento formal... ele precisa ter, assim, o profissional que escolher tem que ter uma aplicação fiel mesmo ao método, porque senão não dá nem para dizer se foi bom, se foi ruim, se falhou, se acertou. Fechou, é isso mesmo. Né? Porque, assim, é aquilo que você falou. Quando eu identifico, por exemplo, várias vezes eu analiso a folha de registro, que ela é para cada sessão. A gente tem um olhar, né, longe de todas as sessões, mas a folha de registro é por sessão. Então, a gente vê o que aconteceu naquela sessão. E a gente vê uma evolução ou uma dificuldade, a gente consegue identificar essa criança, porque, assim, as outras são diferentes. Essa criança erra no acento. Como que eu vou melhorar esse acento dela? Então, na fase quando a gente faz um treinamento, todo início de sessão tem uma parte de treinamento dessas pseudopalavras que a gente ensina ela a falar. Nessa fase de treinamento, o que a gente vai focar para essa criança? O acento, a prosódia. Para outra vai ser a coarticulação, porque ela quebra muito. Ela vai falar daquilo, e não pode, tem que ser daquilo, né? Então, assim, a gente consegue identificar qual é a maior porcentagem de erro daqueles 3 parâmetros e, na fase do treinamento da sessão seguinte, já reorganizar esse ensino. Certo. Então, eu sou muito fã desse método porque ele é criterioso, assim, por sessão. Então, por que isso é importante, gente? Porque aí, nesse momento, você pode ajudar de maneira mais específica. Então, eu vou pegar lá os trenzinhos que ensinam, vagõezinhos pequenos é quando a gente, né, não vai falar um acento muito forte. E o vagãozinho grande é quando a gente vai aumentar
esse acento, tá? E a gente mostra, a criança vai entendendo. A gente usa várias pistas assim. Ou ela desenha quadradinhos, né? Quadradinho pequeno, pequeno para não acentuada e quadradinho grande para acentuada. E eu já sei, rapidamente eu mudo a minha pista e aí ela tem maior sucesso. Quando era aleatório, né? Lá, né, há alguns anos atrás, quando a gente não tinha essa preocupação, ficava muito vago. Por Muito isso que solto, né? por isso que a gente fala assim, ai, não sei o que eu tô fazendo de errado. Né? É porque não necessariamente você está fazendo de errado, você não tem... Não priorizou ali a dificuldade, o cerne, né? Exatamente, porque todos nós temos dificuldades específicas, Sim. Inclusive as nossas crianças. Sim. Então, isso é extremamente importante mapear. E além disso, eu enxergo... A gente também tem as sondagens, tá? O que é uma sondagem? É uma avaliação muito rápida que a gente vai fazendo, específica. Não é mais aquela avaliação detalhada, né? Para diagnóstico diferencial. É uma sondagem que a gente vai mudando estratégias terapêuticas ao longo das sessões. Tá. Então, por exemplo, neste método específico, a gente aplica, a criança tem que repetir algumas pseudopalavras tratadas, outras não tratadas, palavras que existem, frases, a cada 4 sessões, identificando se aquele método está funcionando ou não. E se aquelas pseudopalavras estão adequadas, que a gente selecionou lá anteriormente. Então, no meio do caminho, não vai precisar esperar as 12 sessões, né? Que é o tempo todo. Mas, no meio do caminho, a gente pode reorganizar. Certo. Mudar alguma coisa que precisa, dar mais ajuda, dar mais enfoque. De fato, ver se esse método está fazendo... se está sendo eficaz ou não para aquela criança. Eu já tive caso que... Vamos tentar aplicar? Vamos. Aí, na 4ª sessão, eu falei, olha, tá muito difícil para essa criança. Não tá dando certo. A gente tem 2 opções. Ou a gente vai pro DTTC, que é para crianças mais graves, né? Associado com o prompt, até a gente fez isso. Ou a gente vai reduzir porque a gente sempre começa com pseudopalavras com 3 sílabas. Tá. Quando a criança falha muito, a gente vai para 2. Tá. Porque ela é criterioso naqueles resultados, lembra? Sim, senão só vai dar erro. E vai ser frustrante para Sim. todo mundo. Então, a gente tem que, ao longo do caminho, fazer raciocínios também. Aí, não vou fazer 12 sessões percebendo que não tá funcionando. Com 3 sílabas, né? Só para lá no final. Entendeu? Então, hoje em dia, nós temos ferramentas rápidas, objetivas, que nós podemos reconduzir quando necessário. Tá. O REST, eles são, assim, palavras que não tem sentido. Basicamente isso. Isso, pseudopalavras. Porque o que você vai focar é o movimento, essa parte de articulação para conseguir aquele som. Isso. E não o significado, no caso. Exatamente. A gente busca fugir de significados. Então, as pseudopalavras são isso, né? A gente ensina nosso cérebro a programar esses movimentos, a planejar e programar e executar esses movimentos, mas ele não vai buscar lá uma palavra que ele já decorou. Vamos pensar assim, que ele já conhece o movimento. Então, isso é um esforço maior, inclusive cognitivo. A criança precisa, assim, falar essas pseudopalavras e buscar, tipo, tudo novo. Caminhos novos. Caminhos novos. Porque para aquela mãe que falasse assim, mas Aline, eu vou ficar, sei lá, perdendo tempo para ele falar palavras que não são palavras. Não é mais fácil já treinar palavras com significado? É por conta disso, porque na verdade a gente quer ensinar aquele cérebro a fazer os movimentos, o gesto articulatório. E aí, sim, por que a gente usa sondagens, né? Que são as palavras. Inclusive, tem palavras reais, daqueles sons, daqueles fonemas que a gente está trabalhando. Para a gente identificar se está repercutindo para as palavras reais. Tá. Então, essa é a função. As palavras reais estão melhores? Ok, então está funcionando. Não está funcionando? Então, vamos repensar na conduta. Certo. E aí, o REST, ele é indicado para quem? Ele é indicado para crianças que já têm uma amostra de fala, ou seja, que já falam um pouco mais, que já tem pelo menos 4 consoantes e vogais, e fala de sílabos, né? CV, palavrinhas com 2 sílabas. Também, para minimamente verbal, eu nunca uso o REST, tá? Eu começo com outro método e faço a transição depois. Certo.
Um outro ponto, originalmente, quando ele foi lançado pela Universidade de Sydney, a doutora Tricia, ele foi indicado para apraxia, até a gente tem dados de disartria também. E agora, recentemente, como eu disse, é um método que evoluiu muito. Então, ele foi traduzido e adaptado, não só para português brasileiro, né, com o meu grupo, várias outras línguas. Então, italiano, dinamarquês, várias. Porque, realmente, ele tem resultados, tem se mostrado muito eficaz, assim, para essas condutas. Aí, o que acontece? O RASH, clinicamente, ele foi aplicado para essas crianças, mas agora a gente já tem pesquisa, por exemplo, que ele é aplicado para outros transtornos pediátricos, inclusive com alterações associadas, tá? Mas veja que, originalmente, ele veio nas crianças que têm apraxia. Exatamente. Tá. Eu já apliquei para crianças com transtornos mais globais, assim, no desenvolvimento, mas eu sempre faço adaptações, tá? Por exemplo, eu trabalho muito com as questões comportamentais e sensoriais, então isso aí tem que estar mais ou menos organizado, senão a gente não consegue, porque veja que eu vou precisar de uma demanda muito alta de fala dele. Sim. Né? Se ele tiver fuga o tempo todo, eu não vou conseguir. Sem objetivo, né? Veja que a gente faz algumas adaptações do método para a gente alcançar isso, né? Melhora de prosódia, melhora, né? Que é a acentuação, que a gente sabe que muitas crianças vão ficando nisso no final, né? De coarticulação, e até alguns movimentos que a gente não conseguiu nos outros métodos. Certo. Então, eu faço algumas adaptações. São 5 blocos, então, para a gente adquirir 100 repetições, tá? Que a gente tem numa sessão. Para as crianças que têm alguns outros transtornos, às vezes eu não consigo 5 blocos. Eu faço menos, ou então, conforme ele vai acompanhando, eu vou evoluindo. Então, eu vou adaptando esse método para a realidade daquela criança, sem causar frustrações. É claro que no primeiro momento vai ser difícil para qualquer criança, inclusive o próprio terapeuta. Mas depois a gente vai identificando se aquele método está funcionando ou não. Quando a gente pensa que então vai começar com o REST com o meu filho. Tem um tempo mínimo, assim, identificando assim, que eu não precisei mudar a rota no meio do caminho, não funcionou, vamos trocar. Vamos supor que ele esteja encaminhando e dando resultados. Tem um tempo mínimo disso? São 12 sessões. 12, tá. Aí a gente reavalia e verifica se vai continuar mais 12 sessões. Tá. Geralmente com outros fonemas associados, outros movimentos. Tá. Então, se a gente trabalhou sa, la, ma e, sei lá, ta, né, que são as letrinhas aí, os fonemas, lá nas 12 sessões seguintes, provavelmente a gente vai mudar. A gente vai trabalhar outros movimentos. Essa flexibilidade que ela precisa, né, de trabalhar movimentos. Por isso, quando a gente vai escolher as consoantes, né, para fazer as pseudopalavras, a gente faz muito isso. Escolhe consoantes totalmente diferentes uma da outra para trabalhar. Então, ensinar uma variação maior, né? Isso, para ensinar esse cérebro a mudar esse movimento e fazer toda essa coarticulação em movimentos tão diferentes. Nas próximas 12 sessões, lá na frente, a gente vai fazer a mesma coisa. A gente vai escolher, a gente vai reavaliar e escolher novas consoantes. Mas se você for pensar em termos de tempo, são intervenções curtas. São. Né? São, assim, pontuais, né? Objetivos, assim, que para você, de fato, identificar aí a evolução, né? Uhum. E aí você estava dizendo desses fonemas ou movimentos, né, distintos e mais variações. O que você pensa, assim, a fono avaliou uma criança e aí, então, ela traça como objetivos vários fonemas ou, né, sons que ela não fala nada, nenhum deles, tudo novo, vamos supor. Uhum. Se esse é um caminho, ou se considerar o que a criança já fala e incrementando aquilo, ou então sons mais próximos. A decisão do RASH é sempre do repertório que a criança já tem. Tá, sempre a partir do que ela já tem. Porque ela vai generalizando para outros que ela não vai ter. O grande, assim, a chave da história toda, a cereja do bolo de qualquer intervenção é a chamada generalização. É quando a gente trabalha alvos, né, específicos naquela sessão, mas a criança aprende outras coisas que não foram trabalhadas em sessões. Aí sim, por exemplo, outros fonemas, outros movimentos. Aí sim eu já entendi que aquele método foi ótimo para essa criança. Atingimos o ponto maior que existe, que é a generalização.
tá? Isso existe uma discussão, né? Até que a própria autora já fez essa discussão. Quando eu coloco fonemas mais difíceis? Aos poucos. A gente nunca começa com, né, fonemas ou até estruturas, por exemplo, em conto consonantal, que a criança aprende lá na frente, logo no começo, tá? Porque isso, como ela já tem muitas demandas... Desmotiva, não é? Exatamente. É o que eu penso que, assim, que a chave, né, da aplicação de todas essas intervenções motoras para crianças com TEA, e aí a gente tem questões comportamentais, o desinteresse de comunicação, em muitos casos, né? E aí, de você colocar... Eu já vi isso muitas vezes, de famílias, assim, que então estão sendo feitos, sei lá, a criança já fala alguns PT, parecidinhos, assim, né? E aí, coloca ali, os objetivos estão algo muito além. A criança nem interesse tem, nem conexão ainda com aquele terapeuta, né? Eu fico pensando, até meu filho, que é extremamente opositor. Extremamente opositor. Então, acho que ainda falham muito nisso. De desconsiderar isso, né, na parte da criança com TEA, essa motivação e a partir do que já sabe você ir aumentando, né? Porque senão todo mundo sai frustrado. Família, criança, profissional. Aí você colocou um ponto muito importante. Eu sempre faço a pergunta, o que ele gosta? Às vezes eu peço para a família escrever as palavrinhas que ele fala já. Porque às vezes as avaliações são padronizadas. A gente faz pensando num contexto mais geral. Mas existe também uma avaliação que eu nunca descarto, eu uso muito testes e avaliações, até porque a gente precisa ter parâmetros de comparação, né? Seu objetivo e tudo mais. Mas existe uma avaliação mais subjetiva, que é daquela criança. E vai muito disso. Às vezes, a gente, por exemplo, nos alvos, nas palavrinhas aí, não no REST, tá? No DTTC, por exemplo. A gente escolhe palavrinhas que elas vão treinar, né? Que elas vão produzir bastante. Às vezes, a fono, vamos escolher uma funcional, o dá. Ótimo, perfeito. Oi, né? Mas é a palavra que a criança quer falar? Eu faço essa pergunta sempre. Eu também quero trabalhar algo funcional que ela precisa muito no dia a dia. Sim, ok. Mas em alguns momentos eu prefiro uma palavra motivacional, principalmente no começo. Sim. Então, às vezes ela quer falar tato, que é o irmãozinho dela. Às vezes ela quer falar o nome do cachorro, sabe? E se eu conseguir enquadrar, né, essa palavra que ela tem muito desejo de falar dentro dos princípios de aprendizagem motora, dentro do plano motor que a gente quer trabalhar e linguístico, o tamanho da palavra que ela consegue falar e tudo mais, eu sempre coloco uma palavra motivadora, porque eu ganho essa criança. Exato, né? Exato. Porque senão acho que fica, assim, meio que nadando e morrendo na praia. Sim, e aí fica, é muito difícil, a criança faz fuga. Faz fuga, porque são abordagens, assim, difíceis, não é muito essas sessões, assim, motoras, né? Acho que o primeiro que o profissional na área de TEA, mas acredito que para tudo, ainda mais com criança, tem que ter esse manejo, essa conexão com a criança. Sim. Né? Tá legal para ela? Porque, o que você tá pedindo é chato pra burro. É o mais difícil, uma das coisas mais difíceis para ela. É difícil, é frustrante, ela falha, ela sente que falha. Né? Por que você acha que ela vai ter uma maturidade emocional de pensar, não, eu preciso insistir para conseguir? Não existe isso, né? Então, às vezes, eu penso que falta muito isso na prática ali. E do porquê algumas intervenções, assim, acabam ficando estagnadas. Meu brinco caiu aqui. Deixa eu ver se eu acho Pode, do que eu tinha te falado, pode ir complementando. Vou tentar achar a tarraxinha aqui, ó. E tem um ponto muito importante que eu quero reforçar nisso, além, né, da escolha da palavra-alvo que a criança deseja falar mesmo, a gente precisa fazer uma análise que dentro quem trabalha com TEA está bem acostumado também, que é a questão dos itens de preferência ou reforçadores, né? Então, os itens de preferência, eles vão ajudar muito. Se a bonequinha que ela gosta, que ela mais gosta, o personagem que ela mais gosta, a Peppa, tem que estar dentro das sessões de fala, sabe? Sim. Ela tem essa que estar análise ali. de preferências precisa existir em todas as intervenções que você vai fazer, principalmente se a gente está falando de criança. E muitas vezes, naquele momento, a fala é o mais desafiador para a criança, né? Não, às vezes não, às vezes a gente tem que trabalhar comportamental e sensorial primeiro, para depois ir para a fala. Ok, mas vai chegar um ponto que a fala vai ser o mais desafiador e, assim, aquilo que a gente tem que focar com mais atenção.
Neste ponto, eu sempre combino com a equipe, ó. Vamos ficar com os reforçadores pra gente agora, os itens de preferência, né? Ou então, pelo menos, a gente vamos... Né, neste primeiro momento que eu preciso ganhar Reservar essa para criança. vocês, isso para escalonar, Exatamente. né? Porque se os reforçadores são acessados desde o mínimo esforço ao máximo, você não tem esse escalonamento, né? Do quanto a criança vai ficar engajada e motivada para chegar naquilo, né? Isso. Então, esses itens de preferência, principalmente para as crianças que têm maiores dificuldades, eles são extremamente importantes. Isso. Porque ela precisa sentir alegria, né? De fazer aquilo. Né? Isso mesmo. Uma certa motivação mesmo. E a análise dos itens de preferência, ela tem que ser inserida na capacitação dos fonoaudiólogos. Né? Então, a gente tradicionalmente não estuda isso. E na graduação, gente, não dá tempo de ver todos esses pontos importantes dentro do TEA, tá? Isso pela grade curricular, não dá para ver tudo isso. Sim. Então, o profissional que já se formou, que está trabalhando nessa área, tem o dever de entender todos esses conceitos, aprender mesmo a aplicar, aprender agregar no conhecimento da fonoaudiologia. Então, eu digo assim, muitos pontos, né, que a gente tem de outras áreas, elas são muito agregadoras. Por exemplo, a análise de comportamento, o Denver, que eu gosto bastante também, eles são agregadores para a nossa intervenção, né? Mais próximo, assim. Por exemplo, essas questões dos reforçadores é um ponto importantíssimo, né? Do brinquedo preferido dessa criança. Sim. Quando a gente fala, né, em autismo, é tão complexo e por isso multidisciplinar, né? Essas ciências, elas precisam unir forças aí, né, com um objetivo em comum para não ficar cada um para um lado. E acaba que essa avaliação de preferências da criança, ela vai ser útil em toda a atuação que tiver. Perfeito. Em toda a atuação. Uhum. E até mesmo quando a gente, saindo desse tema e falando de comunicação alternativa, por exemplo, acho que uma das grandes falhas que a gente tem quando tem um tratamento é porque a aplicação, a utilização da CAA acaba ficando só com a fono. Aí aquela criança vai, sei lá, vai para as outras terapias, vai para físio, vai para TO, vai para psicóloga, vai na natação, e ninguém fala mais com ela utilizando aquele método de comunicação alternativa. Então, não dá, né? Essas ciências precisam se unir. E aí, cada uma dessas ciências, então, por exemplo, se a análise de comportamento que faz toda essa avaliação de rastreio, de preferência, de barreiras e tudo mais, tudo isso precisa estar coordenado com os outros profissionais que estão atuando com aquela criança. Porque senão você não avança. Exatamente. Inclusive dentro da área de intervenção de fala. Isso. Né? Eu acho isso bem importante reforçar. E outras questões, tá, gente? Às vezes, essas questões comportamentais e sensoriais estão tão afloradas ali que não vai ter resultado a intervenção de fala. Sim. Tem que explicar isso para a família, porque a fala vem como uma queixa muito principal, assim. Ou aquela urgência, né? Eu quero fazer logo a fono. Mas aquela criança está com muitas questões comportamentais que são barreira. Aquela profissional não consegue chegar até ela. Isso, né? Então tem que ser direcionada, organizada antes, né? Isso, uma hierarquia, né, desses tratamentos e abordagens. Isso. Né? Porque ainda mais esses métodos, eles de fato exigem muito da criança. Uhum. Exigem uma participação delas, uma cooperação, né? Exatamente. Eu acho bem legal a gente reforçar isso, porque eu vejo que é uma falha de raciocínio da equipe aí, né? Porque, às vezes, a queixa da família é a fala. Às vezes não, muitas vezes é a fala. Só que tudo isso que a gente está discutindo, às vezes a própria equipe não consegue entrar num acordo. Então, a fono ali não é a hora dela trabalhar a fala, por exemplo. Naquele momento que tem umas questões comportamentais e sensoriais mais sérias, tem que ser trabalhado esses pontos antes. Linguagem, pragmática, ok, a gente sempre vai precisar instrumentalizar essa criança na comunicação, ok. Comunicação alternativa sempre. Agora, essa criança está preparada para uma intervenção de fala motora tão sistematizada? Às vezes a gente tem que entrar aos poucos, né? Não exige tanto daquela criança, porque ela não está preparada. Senão depois fica aversivo. Aí você não consegue mais. Exatamente, assim. Exatamente. Eu sempre tive uma preocupação, tive e tenho uma preocupação muito grande. Tudo que eu vou apresentar pro Arthur, é claro que a gente não tem controle de tudo, né? Mas dentro do que eu posso controlar, sempre prepará-lo
Porque uma vez que aquela primeira experiência foi aversiva, nossa, para eu conseguir a segunda... Então, a gente esbarra muito nisso, né? Então, até mesmo, ó, o Arthur, que a gente já vivenciou, eu tive o diagnóstico dele com 2 aninhos, ele tá com 6 anos e meio. Tivemos muitas evoluções, a alta da fono, né? Então, a gente tá retomando uma nova fase de terapia com ele, unindo a IABA e integração sensorial, e aí, especificamente, para seletividade alimentar e rigidez cognitiva. E aí, já ia retomar essa semana, que é agora, em janeiro, as atividades da clínica. E a gente tá de férias escolares, né? Mudou a rotina. Mudou a rotina. E assim, eu sempre vivenciei muito férias com o Arthur. A minha família é muito grande, tem muitos priminhos, minha casa tá sempre cheia de criança, né? Eu sou super a tia da recreação. Então, sempre tem muita gente ali e ninguém mais tem nenhum compromisso. Mas ele já voltou, né, às terapias. E aí, essa questão, ele já com a compreensão que ele tem, né? Então, porque ele é autista, por que ele precisa, por que ele é obrigado, por que os outros não, né? Como que isso impacta na autoestima dele, da percepção que ele tem, do porquê ele precisa, né? E assim, então, o que a gente fez esse último mês antes das férias, como só ele ia iniciar uma clínica nova que abriu aqui em Rio Preto e tal, eu falei para as meninas, né, o quanto eu ficava, assim, seria importante conseguir unir os mundos do Arthur, né, de terapia, e as crianças típicas que ele convive, porque senão fica uma coisa tão, assim, ó, os programas dos típicos, e aí os programas dos atípicos. E é bizarro isso. Bizarro. É bizarro, né? E a gente mesmo tá, né, fazendo uma coisa que a gente não quer. Não, e outra, eu só tenho ele, beleza, mas eu tenho amigas que têm crianças típicas e as que têm alguma deficiência. Aí os irmãozinhos não fazem os mesmos programas, porque na clínica é só clínica. Sim, sim. Então, isso é uma falha, isso precisa ser revisto, né? Sim. Ainda mais quando a gente tá falando de crianças maiores, que Sim. vão tendo essa percepção, se tem essa compreensão e tal. Então, o que as meninas fizeram? Várias atividades para apresentar essa clínica nova pro Arthur. E eu levei amiguinhos da escola, né? Fui levando os amiguinhos, com sessões, porque ele ficou todo orgulhoso do que era. Quando ele falar agora para os amigos, eu tô lá no Integra Giz, né? Ou estou no Giz, outro lugar que ele faz de integração sensorial. Então, eles sabem, foi super legal, um monte de brincadeira bacana, ele não fica envergonhado, ele tem orgulho disso, né? Porque ele precisa, eu coloquei ele ali. Então, aí agora a gente voltando, tava conversando hoje, as meninas, já vamos começar 3 vezes por semana? Falei, olha, vamos fazer 2 em janeiro? Isso na fase do Arthur, tá, gente? Porque a gente já tem todo um repertório adquirido, enfim. Mas, de novo, a questão do raciocínio clínico. Tá com um monte de molecada dormindo na minha mãe, dormindo na minha casa. Delícia, aí né? você tá lá, esse final de semana, eu com 7 crianças. Aí eu tiro só ele. Tá todo mundo ali, dormiu juntos, os colchões tudo junto, né? Aquela vivência. E aí a gente tem que pensar o que também é importante, porque essa interação também é muito importante para ele. E eu só vou conseguir proporcionar aqui nesse mês de férias, tá? Perfeito. Então, será que o ideal é agora trocar? O que nessa escala, na fase que tá o Arthur, o que é mais importante? Nessa nova fase, eu preciso da aceitação dele muito grande para a questão da seletividade alimentar. É um desafio muito grande para ele. Então, não pode ser aversivo. Eu já não posso, porque senão fica como uma punição. Você vai na terapia, é uma punição, que você tá tirando uma coisa super legal, onde estão todos ali, não, mas você é autista, vem cá, você não vai ficar no rolê. Você vai vir aqui que você tem terapia, só você que é terapeuta. Entende? Então, eu penso que, assim, até mesmo a adequação de intervenções como um todo precisa ter muita conversa com a família e estar alinhada com aquela cultura da família, a dinâmica daquela família, o que é importante, porque às vezes, para outros isso não é. Às vezes também a família nem tem essa vivência, só fica sozinho, a criança não está muito desregulada, nem tem repertório. O mais importante é, de fato, já retomar isso de forma intensiva, né? Mas aí, de novo, a questão do raciocínio clínico, né? E da gente avaliar e pontuar. Porque, no fim das contas, essas intervenções motoras, por exemplo, elas são super puxadas. Sim. E a gente está falando de crianças. Perfeito. Tem que ser legal. Não é a criança que tem que se esforçar para estar ali.
Não, é o terapeuta que tem que se esforçar para ser o legalzão, que aquela criança tem que, assim, tá contente ali. A gente tá falando de uma parcela da vida delas muito longa de intervenções aí ao longo da vida. Sim. Né? Então, isso tem que estar na equação, Com certeza. né? Eu gostei bastante desse exemplo que você deu, né? Porque também ali com os priminhos, pensa que ele também tá desenvolvendo linguagem. Isso. Né? Puxando um pouquinho para fora. Sim. Tá desenvolvendo interação, socialização. Coletivo, turno de revezamento, flexibilização, né? De rotina, de previsão. Isso do CD. Um monte de coisa. É caótico, nem é um mar de rosas. É caótico, né? Mas eu falo assim, os momentos para aprendizagem têm que ser todos. Daí a importância da família estar inserida no que está sendo trabalhado, a forma que está sendo trabalhada. Entender, né? Tudo isso. Porque assim, você só consegue perceber que esse momento é importante para ele porque você entendeu todo o processo. Isso. Porque você sabe que todas essas outras questões a gente tem que trabalhar em contexto natural também. Então, com outras crianças, em diferentes ambientes. Então, não pode ser só num contexto clínico, não pode ser só na sua casa. A gente tem que mudar, inclusive, de ambiente. Para a criança trazer aquilo que eu falei antes, que é a generalização. Sim. Se ela faz dentro da clínica e não faz na casa, não faz na casa da avó, tá errado. Tá errado. Alguma coisa ali a gente vai ter que trabalhar e rever. Então, todo esse raciocínio clínico é extremamente importante. Acho que a sua decisão foi bem coerente do que a gente busca mesmo, né? E tem uma questão que é importante, que todos nós já passamos, que é a tal da memória afetiva, Exato. né? Então, ele vai lembrar como, daqui a alguns anos, quando ele tiver 15, 16 anos, que os priminhos deles brincavam, faziam um monte de coisa legal, pulavam na piscina, não sei o quê, né? Brincava de bola, sei lá, e ele tava dentro da sala do terapeuta. Isso. Então, não é legal, né? Ele sempre vai pensar como um contexto diferente que ele vivia. Então, eu acho que é legal pesar, né? E acho que dentro da fala também isso é importante, né? Isso, justamente, de considerar aquele contexto daquela família, quais vivências ela tem, e aí até mesmo para de grau de prioridades das palavras que são mais importantes na visão da terapeuta, porque então aquela palavra é funcional, mas então uma palavra que não seja funcional, mas como você disse, tato, às vezes é irmãozinho, né? Ou algum nome de uma brincadeira, alguma coisa que os priminhos brincam, os amiguinhos brincam, então ali naquele contexto isso significa integrar. Isso, né? Aquilo é funcional. Aquilo é funcional, justamente. Bom, aí então falamos do REST, né? REST tem questão de idade mínima ou não? A indicação é acima de 5 anos. Tá. Se a criança tiver entre 4 e 5, aí a gente precisa garantir que ela tenha, assim, uma boa maturidade mesmo para ficar nos mais ou menos 5 a 10 minutos cada bloco. Então, a gente faz 5 blocos. Então, uma criança que vai conseguir ficar lá na atividade, pelo menos 45 minutos, 50 minutos. Né? Então, é mais nesse ponto. Se for crianças mais novas, a gente vai ter esse cuidado. Tá. E aí, né, de modo geral, acima de 5 anos. Então, aí, falamos do REST e a gente mencionou que é a chamada do vídeo, outros dois que são mais conhecidos também, Prompt e o DTTC. Vamos para o Prompt. O que é esse método Prompt? O Prompt, ele é desenvolvido, né? Ele foi desenvolvido pelo Instituto Prompt. Então, ele aplica, na verdade, ele é um método bem integrado, com diversas habilidades que vão ser trabalhadas juntas. Então, motoras, cognitivas, linguísticas, tá? E que tem prompts, que são intervenções específicas motoras, como se fossem pistas, tá? Que aí a gente vai chamar de prompt mesmo, para cada movimento que a gente queira ensinar essa palavra. Para essa criança. Então, para controle mandibular, que muitas crianças têm, a gente tem um prompt, uma pista específica, motora, que a gente vai lá e ensina a criança a falar, tá? E aí, a gente tem, para cada gesto, para cada movimento, um prompt específico. Tá. Que só pode ser aplicado àquele profissional que fez a capacitação no Instituto Prompt. Então, ele é uma certificação. Tá bem. Para eu ter essa certificação é só lá. Não tem um cursinho de final de semana online que eu pegue e faça e... Tá tudo bem. Faço prompt. Não. Então, o prompt, ele tem esse critério, né?
que, na verdade, você só vai ser certificado se você fizer o curso com o Instituto Prompt. Tá. Ele é internacional, então ele existe em vários países, tá? Que no Brasil já tem alguns anos, já foi, né? Tem muita gente que fez o curso. Tem várias etapas até ter a certificação completa, tá? Então, o 1, o 2, aí tem várias nomenclaturas específicas do próprio Instituto. Ah, por isso que eu já vi essas diferenciações. Ah, é Prompt 1, Prompt 2, tá? Isso, que são Então vai até etapas o 3? Agora eu preciso definir Não, tudo melhor. bem. Irrelevante Mas acho que também. 1 e 2, aí depois tem uma fase que o terapeuta aplica e tem a supervisão. E se eu não me engano, depois tem uma avaliação final. Tá. Então, aí passa por toda a certificação. Para garantir que aquele profissional, de fato, saia habilitado. Isso, exatamente. Né, que aí a certificação toda mesmo. Mas aí, com a implementação, o uso do prompt, com 1 e 2, a gente já tem um raciocínio bem completo para aplicar. Tá, legal. Com 2, né, principalmente. O prompt, ele vai exigir toques no indivíduo. Isso, sempre. Tá. Né? Então, porque essas pistas são motoras, apesar de trabalhar outros aspectos também, né? Igual eu falei, linguísticos, cognitivos, todas essas questões mais simbólicas, né? Não só motoras, mas a pista é motora. Tá, pista motora. E aí, aquela família que diz, não, Aline, mas meu filho não vai dar porque ele é autista, ele é aversivo ao toque. E aí? Então, aí a gente tem outros métodos também. A gente tem a possibilidade de dessensibilizar, fazer um processo de dessensibilização antes de ter o toque. Isso. Então, uma série de procedimentos que a gente faz com essa criança para ela não ficar tão aversiva ao toque. E a gente também tem possibilidade de aplicar o DTTC, que também é para crianças que têm um grau mais severo, né? Prompt e DTTC para quem tem um grau mais severo. Isso. Do prejuízo motor. Isso, exatamente. O prompt ele pode ser aplicado em outros contextos, mas a gente também aplica para as crianças mais graves. Tá? O DTTC para casos severos mesmo. Né? Por quê? Porque ele vai ter todo esse raciocínio de tipo de palavras que a gente vai trabalhar e ele vai usar pistas o tempo todo, tá? Pistas táteis, se precisar, dinâmicas, né? E temporais. Então, a gente vai ter pistas... no primeiro momento, na fase de aprendizagem, por exemplo, a gente vai ter imitação. Então, eu vou falar com a criança junto com a criança. Eu falo dá, e ela fala dá junto. Então, ela tem uma pista de imitação, né? Então, a gente vai acionar várias questões do cérebro dela de imitação e aí a gente sobe muito o suporte. A gente ajuda muito essa criança, porque ela fala junto comigo, né? Ou logo em seguida, tá? Então, eu falo, ela fala. Logo em seguida, ela fala. Nesse processo de aquisição, eu dou todas as pistas ou aquelas que são mais relevantes. Então, pode ser motora, que aí entra o prompt junto, entendeu? Ou outros gestos. O DTTC não tem pistas motoras específicas para cada movimento, igual o prompt. Certo. Tá? Então, eu posso lá dar pistas motoras. Pode ser o toque só para estimular que ele faça aquele bico, posicione a língua. Perfeito, isso mesmo. Posso dar pistas gestuais, né? Fazer o gesto que ela queira fazer. Posso explicar, posso dar pista cognitiva, um desenho, né? Então, eu posso dar N pistas, muitas pistas para ajudar aquela criança. Conforme ela vai aprendendo, a gente vai tirando essas pistas para cada nível da imitação. Então, imitação conjunta, eu falo junto com a criança, depois a gente tem imitação, eu falo e ela fala, né? Depois a gente tem uma imitação, conforme ela vai aprendendo, tá, gente? A gente vai evoluindo ou mudando ali, é uma hierarquia. Então, conforme ela vai aprendendo, a imitação vai ficando mais tardia. Então, né, logo em seguida, e também tem a atrasada, né, que eu falo, aí depois de alguns segundos, aquela criança fala, ou seja, ela vai ter que já estar internalizando toda essa aprendizagem que a gente já trabalhou anteriormente. Tá. Depois, a gente trabalha aquela fala espontânea, que é aquilo que eu falei, ajuda dos pais 100%. Nesse processo. Então, a gente tem uma hierarquia de imitação, uma hierarquia de pistas para cada uma dessa hierarquia de imitação, inclusive da nossa própria modelagem. Então, num primeiro momento, a gente tem uma velocidade de fala bem lenta, com uma velocidade bem devagarzinho, depois mais natural, e depois a gente tem que variar a prosódia, inclusive. A palavra tem que vir oi, 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 né? Para a criança ir percebendo que aquela palavra, né? Até tirar um pouco dessa rigidez, que é para a criança
tem várias possibilidades prosódicas de falar aquela mesma palavra. Certo. Isso em cada hierarquia da imitação. Então, por isso que são para crianças mais severas. Pensa que a gente vai trabalhar o tempo todo com imitação. Com troca de turno, contato e manutenção do visual. Sim. Então, a gente precisa desses pré-requisitos também. Tá. Quando a gente fala em DTTC, me vem à cabeça, assim, várias crianças fazendo esses treinos durante circuitos motores. Ah, sim. Legal. Que eu conheço várias famílias que conseguiram uma eficácia muito maior durante alguns movimentos, ou às vezes a criança balançando, ou a criança pulando e logo depois ela conseguia emitir aquela fala, ou faz um circuito motor ali de 3 passos e quando ela finaliza o circuito, ela emite a fala, né? Então, uns treininhos com DTTC dinâmico, assim, a criança brincando no parque, né? Uhum. Então, você acha que esses encadeamentos, assim, de motores globais com né, motor de fala, você acha que esses resultados, assim, se dão o quê? Por conta do engajamento da criança na atividade que está fazendo? Ou por conta dessas engrenagens mesmo? Faz todo sentido, assim, né? Eu gosto muito, quando tem a possibilidade, de trabalhar com uma TO associada. Tá. Porque ela vai avaliar o perfil daquela criança, né? Se é mais... qual é o nível de alerta daquela criança, né? Questões mais sensoriais. E aí, a gente vai pensar em circuitos associados com a fala. Quando a criança chega nessa etapa, maravilha. Porque a motivação dela sobe, assim, exponencialmente, assim, ajuda muito. E também a questão motora, quando a gente fala muito de fala, mas ela está integrada a um corpo, a um corpinho, né? Que precisa ser trabalhado e integrado às questões de fala. Não é assim, eu acredito que não são todas as crianças no primeiro momento que isso vai dar certo. Sim, sim. Mas a gente quer indo, né? Porque no final das contas a gente fala andando, a gente fala se movimentando, a gente falar fala numa brincadeira, né? Isso. A criança, você quer que ela participe naquela brincadeira. Isso, eu adoro tá vendo? É mais um tipo de terapia híbrida. Então, a gente tem que estar sempre associado, né, com outras possibilidades. E essas questões motoras mais globais tá sendo muito estudada atualmente, né? Porque até então não se tinha tão claro, né? Porque o quão isso impactava na fala. Sim. Então, agora a gente está entendendo que sim, então precisa ser integrado. Eu gosto muito desse tipo de abordagem, sim, acho bem legal. E até tipo, da pergunta que eu te fiz do prompt, né, de às vezes família e às vezes até profissionais, eu vejo assim um preconceito do tipo, mas eu não tenho como trabalhar prompt com ele porque ele é autista, ele não aceita. Mas eu penso que assim, é óbvio, você vai tocar a face de alguém, se você não tiver conectado, não tiver um mínimo de confiança, isso é invasivo para qualquer um. Exatamente. Eu não tenho nada, e se vier tocar minha cara, eu vou, que isso? Tá doido? Tipo, tira a mão de mim, né? É isso. Então, assim, pra mim parece muito óbvio que não é questão que o prompt não funciona, mas é que você tem que estabelecer uma conexão com aquela criança, o aprendiz, né? Isso. Pra que você consiga aplicar qualquer coisa, inclusive pra motivá-la, né? Exatamente. Às vezes a gente tem que ir devagarzinho, Exato, né? E aos às vezes poucos. muitas sessões você só vai brincar e de forma mais aleatória, apresentar só coisas que a criança gosta, para que depois você consiga aplicar esses objetivos, né? Porque se numa primeira sessão você chegar e já ir tocando, a chance de você falhar é bem grande com muitas crianças, não é só uma ou outra, mas com muitas. Concordo. Né? Então eu falo, às vezes eu escuto as limitações que às vezes profissionais colocam, ou famílias, mas que é muito raso, porque tudo sempre vai estar ligado com o engajamento, essa motivação e essa conexão. E aí, a forma como você vai se conectar com aquela criança, aí, de novo, a importância de você avaliar repertórios, de preferências, o que ela gosta, porque tem que ser legal. Questões sensoriais, Isso, que pode estar associado que pode ser aversivo, Exatamente. não, né? Para que você consiga ir graduando. Então, de repente, você não consiga iniciar já com esse método, mas você pode migrar, como você mesmo disse, né? Então, inicia com um, depois passa para outro. E, né, você trouxe essa questão de associar com o circuito. Eu lembrei de uma questão que eu gosto muito e tenho feito muito atualmente, principalmente
com as crianças com TEA é, por exemplo, associar a terapia motora com a comunicação alternativa. Então, às vezes, é o mesmo alvo, às vezes a gente trabalha para comunicação ali, para aumentar repertório dentro da terapia motora, porque ela já está mais engajada ali com a comunicação com o tablet, por exemplo, ou com as pranchas. Então, eu associo muito isso, eu tenho visto muito resultados interessantes. Sim, principalmente se são, assim, a gente conseguir de alguma forma integrar um pouco que seja esses universos, então, sei lá, faz natação. Não é que na natação vai ter a terapia de tal coisa, mas pode ser aproveitado alguns momentos que a criança está engajada e você utilizar naquela atividade a comunicação alternativa, Isso. né? Ou então algumas vocalizações. Perfeito. Poxa, perfeito, né? Assim, e toda criança fala mais dentro da piscina. Engraçado isso, né? Não é? Porque aumenta a motivação. Exato, a motivação dela é genuína, ela tá curtindo, ela tá gostando de estar ali, né? E isso para qualquer atividade, porque eu falo assim que as famílias, quando tem uma criança com alguma deficiência, a gente pode se perder naqueles pensamentos assim do que ela não faz isso, não faz isso, não faz aquilo, não consegue tal coisa. E a gente às vezes tira o foco do que ela já faz, do que ela já consegue, do que pode ser bom para ela, né? Então, e aí já tá errado. Porque se a gente não der conta de valorizar e otimizar o que ela já tem de potencial, a gente já começou perdendo já. Perfeito. Eu acho que é isso. E outra coisa que eu vejo muito, se você pega uma criança típica, a família vai expor aquela criança a 1 milhão de tipos de atividades e vivências. Vai tentar isso, tentar aquilo, tentar não sei o que lá. Né? Tipo assim, antes de dar certo alguma coisa, ela já fez de um tudo. É verdade. Não é? Uhum. E a gente não oferta o mesmo para as crianças atípicas. Não. Claro que isso vai esbarrar em inúmeras questões. Tempo da criança, né? O repertório que ela tem, questões financeiras e tudo mais. Óbvio. Mas é importante que a gente comece a pensar nisso também. Do tanto que a gente expõe a vivências, né? De idas ao parques, festas, experiências diferentes, aulas de tudo quanto é coisa, tentar vários esportes. Alguém, para dar certo em um, às vezes tentou um monte. E às vezes não é nem que vai se desenvolver naquele esporte, mas vai gostar e vai brincar. E às vezes é o que a gente menos imagina, né? Exato. E aí, essas vivências também devem ser aliadas nessas intervenções, né? Então, poxa, a fono, vai ali, visita, sendo possível, mas sim. Mas o que eu tô dizendo é que a gente tem que parar de pensar em terapias, intervenções de uma forma aqui, ó. Dentro de uma sala, Exato. Né? A gente, é vida, gente. Tem que preparar para o mundo. Então, é possível a fono, alguém da equipe, então, na aula de natação, conversar com aquele professor, avalia uma aula, como que tá, ver as questões motoras, às vezes dá uma dica pro professor, ó, trabalha mais coisa assim que vai ser legal e me ajuda aqui. No que a criança já gosta, já faz, sabe? Às vezes, assim, a criança, você não tem condição de colocar uma AT com ela direto por tanto tempo. Mas às vezes você consegue investir ali 2, 3 sessões da AT para orientar naquela atividade, você possibilita uma atividade extracurricular para a criança, sabe? Porque eu vivencio muito isso das nossas famílias ali ficarem muito excluídas. Uhum. Não faz. Primeiro porque a agenda da criança... apertada. Tipo, né, de CEO de empresas, né, 800 horas de várias coisas, isso é criança privilegiada, né, que consegue ter acesso. Ou que se não tem acesso à terapia estruturada, é a mãe que está fazendo intervenção ali também. Sim, né? sim. Mas a gente acaba não expondo tantas crianças a vivências do mundo. E acho que ainda falta muito esse raciocínio das clínicas e equipes de intervenção, de pensar, poxa, a fase que aquela criança tá, como que daí eu consigo integrar esse mundo dos típicos com os atípicos? Porque senão você fica segregado. Sim, inclusive a família, né? Não se conversa. São mundos que não se conversam. Isso tá errado. Com certeza, né? Isso tá errado. Não é isso que a gente quer, inclusive do ponto de vista da comunicação e da fala, né? Isso, exato. A gente quer que se integre, é o contrário.
É isso. Aline, você acha que a gente esqueceu dentro disso, né? Porque assunto para falar não falta, né? Nós ficaríamos aqui horas, inclusive. Mas você acha que dentro disso você Eu- gostaria de pontuar alguma coisa? Eu acho importante que, assim, os profissionais, aqui eu tô falando para os profissionais que eu acho muito importante, é que não se estagne naquilo que eu acho que já sabe. Isso me preocupa demais, porque eu sou pesquisadora do assunto, eu tenho as crianças que eu acompanho no meu laboratório, né? Dou muitos cursos e palestras e tal, e eu sempre acho que eu preciso aprender mais. Né? Que tá faltando. Isso, então, porque eu consigo ver uma lacuna ali que não tá preenchida ou que falta muita coisa. Eu já mencionei aqui hoje um monte de coisa que eu acho que ainda a gente tem que avançar, né? Então, o profissional tá lá se dedicando às crianças 40 horas, ele não tem tempo de fazer um estudo aprofundado na literatura. Ele precisa, na verdade, tirar esse tempo para estudar, né? Assim como ter lá a tua demanda de paciente, precisa ter um tempo semanal para isso, porque muda muito, né? Então, veja o tanto de conceitos que a gente falou que não é da fonoaudiologia hoje, Sim. né? E fora dentro da fonoaudiologia, tem muitas coisas para trabalhar. Só de avaliação, por exemplo, eu teria muita coisa para falar ainda, né? Da própria intervenção, a gente pincelou essas intervenções. Existem outras, né? Até ela tá te contando, né? Isso, você mencionou mais duas aqui nessa parte de intervenção motora, né? Isso, Que são... o NDP-3, que ele foi desenvolvido no Reino Unido, né, que a gente não tem no português ainda, e a ultrassonografia de língua, que nós já temos alguns laboratórios aqui no Brasil, tá, que vem trabalhando, que vem desenvolvendo, e agora o meu próximo passo, eu vou fazer um pós-doutorado fora do Brasil, para fazer todo um manual, um manual mesmo de aplicabilidade, de biofeedback, usando ultrassom, para a criança ter mais... aprender melhor de forma mais concreta o que ela tem que falar. Porque com o ultrassom, ela consegue ver exatamente o que é ponta de língua, o que é dorso, o que é a traseira da língua, a parte posterior da língua, né? A velocidade que ela tem que fazer, porque ela olha ali os movimentos que ela faz. Isso a gente chama ultrassonografia de língua. Né? Então, eu acho que é um novo método, né? Assim, novo não que a gente já existe há algum tempo, mas que precisa ser mais aprofundado em termos de como aplicar, quantas vezes, qual é a dosagem, né? Para que tipo de criança eu vou aplicar, né? Então, a gente tem várias crianças que a gente já aplicou. Eu no meu ambulatório mesmo, eu já apliquei para várias crianças que algumas tiveram os bons resultados, outras deu uma travadinha. Então, eu preciso entender melhor esse método, né? E eu acho que é isso, a gente nunca pode parar, né? Se a gente que está estudando todos os dias vê que falta muita coisa, então a gente tem que ter essa consciência. E os pais também entender e poder perguntar, você, né, que tal? O que você acha, né? Pro fonoaudiólogo que atende a sua criança. Se inteirar, né? Participar disso, assim. Porque de tudo que eu vejo, Aline, assim, olha, de muitas famílias que tá no meu meio, e que tiveram grandes avanços, não foram porque conseguiram o tratamento ideal, se é que isso existe, tá? Porque por N razões, que não tinha condição financeira, porque não tem profissionais suficientes capacitados, ou mora numa cidade que nem tem ninguém que saiba nada. A maioria das famílias que conseguiram, assim, meio que, uma coisa que tá legal, outra mais ou menos, mas todas elas estavam com a família inteiramente envolvida nesse processo. De todas as etapas. Sim. Né? E que tiveram uma evolução muito maior do que várias outras famílias que eu conheço, que as famílias têm condição financeira, conseguiu proporcionar o melhor terapeuta, a melhor clínica e tal, terceirizou isso de alguma forma, né? E não se envolveu, e que a criança desenvolve, mas chega num platô, assim, que não vai, que eu entendo que é a família. Que não generalizou. Aí chegou na palavra que eu mencionei várias vezes hoje, né? Não generalizou porque não teve oportunidade em outros contextos. Em outros contextos, exato. Você está em Florianópolis. Sim, na UFSC, na Universidade Federal de Santa Catarina, sou professora lá, lotada lá, na área de linguagem infantil, né? E eu também supervisiono, né, casos lá no meu ambulatório. Eu também dou cursos, treinamentos, né? A gente tem
trabalhado muito nessa questão de divulgação científica. Então, o REST tem uma página específica da UFSC explicando sobre o método. Então, é algo que eu quis fazer com muito, assim, muita vontade, né? Divulgar Fez de essa forma tradução. gratuita. A gente fez a tradução científica mesmo. Mas para divulgar e acessar mais fonoaudiólogos, nós criamos um site. Então, eu agradeço já aos meus alunos que me ajudou nessa empreitada. E que nós criamos um site, todos feitos por eles. Então, a gente não teve ajuda profissional. E que tem lá um primeiro passo para esse fonoaudiólogo se capacitar. Então, ele é autoinstrucional. Então, tem as etapas, tem as fases, tem como aplicar. Qual que é o site? É página.ufsc.br. Tá. E se também te mandar um direct no teu... Eu passo no o link. No seu Instagram, também consegue te achar, porque vai ficar passando aqui depois o teu @, Tá. E aí você tem esse livro aqui também, ó. Que é Autismo na Primeira Infância. Você é uma das coautoras? Sim, nós organizamos durante a pandemia, então foi um projeto assim de vida mesmo, né? Naquele momento caótico que nós todos estávamos envolvidos, mas que trouxe isso, né? Uma dedicação que a gente pôde se aprofundar, falar com... Nossa, assim, tem psicólogos, médicos, terapeutas ocupacionais, vários fonoaudiólogos especialistas em diferentes áreas do autismo. Tá. Então, na verdade, esse exemplar que eu estava te falando, né? Ele já está esgotado. Então, a gente está num processo de reedição. Então, numa segunda versão. E nessa segunda versão vão ter 3 capítulos a mais. Tá? Então, a gente vai incluir pré-requisitos de fala. A gente vai incluir umas questões de auditivas que ficaram faltando nesse. E agora eu tô tentando lembrar o terceiro, que a gente tanta coisa. Ele é da editora Booktoy. Booktoy. A hora que tiver essa edição nova, vai estar no site deles, enfim. Sim, tá? Então, a gente está nesse processo de finalização. Acho que daqui alguns meses já vai estar aí para ser vendido. Uhum. Legal. Aline, muito obrigada pela sua participação, né? Pelo seu tempo, por se disponibilizar aqui para o pessoal do canal. Para a gente é muito importante mesmo. Eu, enquanto mãe, a gente precisa ter este contato direto com os profissionais e entender, né? Para conseguir cobrar, para conseguir acompanhar, para conseguir avaliar e ficar por dentro aí desse processo de intervenção. Então, obrigada. Então, eu também quero agradecer, mas te parabenizar também, né? Que eu acho que não é fácil, né? Desde que eu me envolvi mais nessa questão de divulgação, a gente tem, assim, uma outra demanda, né? Além dos nossos trabalhos que eu já faço da minha rotina, é uma outra demanda, né? Trazer de uma maneira muito mais leiga, mais fácil para as pessoas entenderem. Porque acho que é esse o trabalho que a gente tem que fazer quando a gente, né, se dedica bastante a um determinado assunto. Porque só assim a gente toca mais crianças, né? Então, você faz isso com muita excelência. Parabéns, viu, pelo seu trabalho e sua dedicação, porque a nossa rotina não é fácil, né? Não. Então, para a gente estar aqui, a gente realmente tem que amar o que faz. Tem que amar o que faz. Que são propósitos, né? Então, pelo propósito, que, de novo, assim, aqui para mim, o meu maior propósito é que o que eu quero para o meu filho de melhor só vai acontecer no coletivo. Isso. Não adianta eu me debruçar nos estudos e oferecer tudo de melhor para ele. Isso é uma visão muito, muito rasa. Assim, não dá, não é. É sobre transformar o mundo, é sobre ajudar mais famílias. No seu caso, então, de passar todos esses estudos científicos que são feitos, muitas vezes com presos ali na seara acadêmica, mas tem que chegar na população, porque senão, qual é a efetividade disso, né? Essa foi minha vontade do livro, ter um material didático, fácil, para as pessoas conseguirem começar. Porque tem muita gente transitando de carreira dentro da fono também. Sim. Né? Não só as pessoas que estão entrando agora, que acabaram de se formar, mas trabalhava numa área e está indo para essa área. Então, para essas pessoas, ou até pessoas que já trabalham com autismo, como começar? Sim. Né? Então, foi nesse sentido, nessa vontade que eu tive mesmo. E aí, eu contei com as outras autoras, a Ednise, a Bárbara e a Aveline, né, que é professora da UNB também. E aí, a gente conseguiu organizar esse livro. Tá certo. Obrigada, então, mais uma vez. Eu que agradeço. Pessoal, fiquem ligadinhos. Então, já se inscreve no canal para não perder nenhum episódio, que toda semana tem conteúdos riquíssimos e inéditos para vocês, tá? Um beijo. Tchau, tchau.